Fala pessoal, tudo bem? César por aqui, iniciando mais um Lab Show, o podcast do Lab 365. E hoje, hoje o assunto tá de explodir a cabeça, porque a gente vai falar sobre Web 3, com um especialista muito gente boa que topou estar aqui hoje conversando com a gente. Mas antes de qualquer coisa, já dá o like aqui no vídeo, já se inscreve e manda para pelo menos 3 amigos, tá? Porque a gente vai criar uma comunidade aqui e aí se tu mandar para os amigos vai nos ajudar de montão, tá? Então não esquece, já curte aí, comenta, compartilha e manda para alguém. Se tá no Spotify, dirige primeiro ali, depois quando chegar em algum lugar, aí tu manda o link do Spotify para alguém, tá bom? Ion, como é que estamos hoje para gravar um podcast sobre Web3? Né, a gente já conversou aqui no início, falei pra ti que eu tava mal da minha coluna, tu disse que prefere a coluna do meu cachorro do que a minha coluna. Como é que é esse negócio e o que isso tem a ver com o Web3? Cara, o que a coluna do cachorro tem a ver com Web3 é uma Né? pergunta que dá pra entrar em vários pontos, né? Acho que o Web3 hoje em dia ela é um campo, vamos dizer assim, um campo largo o suficiente para ter um pouco de tudo. Então vamos olhar, né? Claro, na descontração, mas nerd de Web3, tudo já vira um assunto de como eu construiria algo para isso. Então, acho que desde fazer apostas entre qual coluna melhora mais rápido, a tua do cachorro, entre fazer aplicativo de medicina descentralizado para acompanhar os dados, tem acho que vários caminhos. Tá, e qual coluna tu prefere que melhore mais rápido, a minha ou a do cachorro? Cara, acho que dá de fazer as duas melhorarem, né? Acho que a questão, o Web3 é sobre otimização, acho que não tem que escolher uma das duas. Perfeito, essa resposta tá melhor do que a outra. Mas brincadeiras à parte, Ion, é muito bom te ter hoje por aqui. Sei que tu participou lá do nosso Summit, fiquei sabendo que a galera te parou lá para perguntar coisas sobre a Web3, e hoje o papo é mais ou menos esse. A gente tem um público, né, que está nos assistindo aí de casa, do carro, onde estiverem ou nos assistindo ou nos ouvindo, que estão, a grande maioria, iniciando na web, né, e a gente já veio aqui falar sobre o Web3. E aí eu queria que a gente desse um panorama para a galera sobre o que é essa tal de Web3. Cara, Web3 é vamos dizer assim, um termo guarda-chuva que engloba vários mercados, várias tecnologias, em geral ao redor de blockchain, e que tem esse nome, né, Web3, numa visão de que a gente está entrando numa terceira fase da internet. Que a gente tem lá a Web 1, o clássico do início, onde você tem uma read-only, né, somente leitura, vamos dizer assim. Onde você pode postar coisas, você pode fazer um site, hostear ele, mas o seu usuário está só lendo. Web 1 é de que? Anos 90? Início... No Brasil, né? No Brasil, acho que essa época que são catálogos, links para sites com um blog que tem algum assunto que você é especialista está escrevendo sobre, que você vai consultar alguma informação, mas que ainda não é algo interativo, né? É algo de consulta à informação. Você passa para Web 2, que é essa era onde a gente vive hoje em dia, com essa hipercrescimento das redes sociais, com uma privacidade de dados passando a ser algo que importa, mas que ainda é muito questionável como funciona, e que é, em geral, algo muito tomado por grandes corporações, né? Então a gente vai olhar ali para Facebook, Apple, Google, Amazon, que tem propriedade de boa parte desses sistemas, e que o usuário ele não tem nenhum, um termo muito forte, né, de ownership, né, de propriedade, não tem nenhuma propriedade do que ele mesmo está trazendo para ali. E que surge um pouco olhando para o que os cyberpunks, os idealistas da Web 1 olhavam e queriam construir com a internet, a Web 3 nasce um pouco nessa resposta de o caminho que a Web 2 tomou, de ser algo corporativo, algo muito fechado, algo muito proprietário, mas não como propriedade do usuário, né? Tem um dono e um usuário. A Web3 vem com essa visão de que você pode ser o dono dos seus dados, né? Que você pode ter um uso na internet onde esses dados são seus, onde a transparência é garantida na própria tecnologia. Então, o Web3 seria essa terceira onda onde a gente passa a descentralizar essa propriedade da informação, que é uma informação sua, né? Ela deveria ser uma propriedade sua e ela vai se tornando uma propriedade de um grande conglomerado, em vez de ser cada usuário podendo gerenciar, poder ter acesso à sua própria foto, que se o gestor de uma rede social decidir apagar, tchau, fotos de família de 2021
aquele Natal lindo que eu decidi salvar só nesse lugar, bem, nunca mais vou ver porque perdi o acesso, porque a rede saiu do ar e não é mais meu ou qualquer coisa do tipo. Então, a grosso modo, o Web 1 lá era, por exemplo, blogs e tudo mais que alguém postava e as outras pessoas só consumiam, né? Viam. O Web 2, a gente pode até fazer talvez um panorama com as redes sociais, onde você interage, você posta, você comenta. E aí, isso em tese gerou um problema porque a foto é sua, mas você posta, sei lá, no Facebook da vida, está num servidor do Facebook e lá é do tio Mark, né? E aí agora o Web3 é algo que você teria a propriedade das suas informações quando você posta, é isso? Isso, claro que existem alguns, né, fatores que vão para além disso em como se desenvolve a web, né? Por exemplo, o fato de que é em maior parte baseado em blockchain, tudo que a gente faz em Web3 hoje, que criptomoedas são, né? Cripto é o início, né, do crescimento de tecnologias blockchain para largo consumo. Então tem muito de Web3 que é cripto, que é investimento, mas, como eu disse, é um termo guarda-chuva, né? Não se resume ali só na cripto, não se resume ali nos NFTs, ou no investimento, ou nos jogos. Ela engloba diversas áreas, assim como a Web 2, essa internet de interação e consumo que a gente tem como maior uso da internet hoje em dia, também tem várias áreas. A Web 3 faz esse mesmo caminho, assim. Ah, show de bola. E, Ian, contextualizando então para o pessoal o que é o Web3, mas aí o pessoal deve estar se perguntando, poxa, quem é o Ian, onde é que ele trabalhou e tudo mais? Fiquei sabendo que tu é da parte de design de serviço, trabalhou na Fiesc, fundou a Canudal e hoje está como consultor. Isto? Não estou enganado? É isso, Mais é ou menos. isso. Tu consegue dar um panorama assim para o pessoal te conhecer um pouquinho mais? Claro, sempre uma pergunta difícil essa. Eu sempre tenho dou uma leve travada para pensar um segundo, mas, cara, eu sou daqui de Florianópolis, manezinho da ilha, formado em design, com foco em design de serviço. Fiz, inclusive, não tenho certeza se o primeiro ou um dos primeiros TCCs na UFSC de design de serviço, que é uma área nova, não tinha muita referência ainda para trabalhar em cima. Eu fui para design depois, na verdade, de ter feito 3 anos de ciência da computação na UFSC também. Larguei no final do curso, comecei uma startup com um amigo que era designer, eu programando, ele fazendo as interfaces, a experiência, falei, pô, o que tu faz é muito mais legal do que o que eu faço, cara, eu quero fazer isso aí. Aí eu troquei. No fim das contas, nunca fui para a parte de interface ou para a parte do digital, fugi do gráfico, olhei ali para o design e usei a parte mais de experiência, né, de pensar, usar o design thinking, né, para ver como resolver problemas. Acho que resolver problemas, eu sou um viciado em resolução de problemas complexos. Tipo assim, seja jogar xadrez, seja fazer um modelo de negócios, seja matemática, tipo, um desafio. Tu acabou de descrever um engenheiro, então. Engenharia também é muito interessante. Um pouco, acho que acaba sendo um pouco formal demais pro jeito que eu gosto de trabalhar, então nunca me aproximei muito, mas mesma visão. Algo mais que seja na parte de Web3, né, todo esse mundo cripto, vamos dizer assim, me digo, né, como um nerd de coordenação, um nerd de governança. Eu gosto de trabalhar nessa área, entender como que essas comunidades digitais, que não só a gente pode ter a propriedade do nosso próprio dado, mas a gente pode juntar um grupo de pessoas e ter propriedade junto de coisas e coordenar isso a partir de contratos inteligentes. Então, você não tem que ter necessariamente um acordo assinado, legal, num cartório para dizer que a gente vai ter cada um 50% desse carro, né? Você compra o carro, ele está numa carteira e cada um de nós tem 50% da capacidade de mover as coisas que estão lá. Quando são 2, fácil. Quando a gente está falando de 15 mil pessoas, você começa a ter necessidade de governança, né? De como esses sistemas de governança internos funcionam. Hoje em dia, esse é meu maior foco, fazer a parte nessa consultoria que eu trabalho hoje em dia, é na parte de governança e de estratégia. Então, como entender o crescimento de comunidades, como entender que comunidades crescem e seguem engajadas se elas têm real propriedade, né? Você... quero que todos os meus fãs, o meu público venha aqui e me ajude a levantar dinheiro para fazer essa coisa. Pô, se ele está colocando dinheiro, então ele é usuário, ele é parte dono, ter essa clareza para o público, entender como esse sistema todo funciona
é o que mais me interessa, assim, hoje em dia. Estou trabalhando, além de como consultor, num projeto chamado NANS de Governance. Ah, É um legal. sistema de automação de governanças, então a gente pega ferramentas, todo tipo de ferramenta mais padrão de governança, Snapshot, Safe, que são, assim, as principais bases de governança em Web3 hoje em dia, integra tudo e entrega Entrega. mastigadinho no Discord ou no Telegram para a comunidade conseguir interagir de maneira mais fácil. Então, viciado em problemas complexos, formado em design, manezinho, nerd de governança, acho que por Já aí. tem o panorama. E aí o pessoal né, pessoal, vocês já notaram aí que a gente começou a falar de alguns termos chaves que vão ser hoje nessa nossa conversa, né? Web3, comunidade, né? E essa parte de governança. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria que tu explicasse um pouquinho mais o que foi a Canudown, né? E como é que ela surgiu na tua vida e tudo mais, antes da gente entrar no assunto. Cara, a Canu surgiu alguns meses, ou um mês, 2, após eu entrar em Web3. Eu entrei em Web3 por descobrir DAOs. DAOs são organizações autônomas descentralizadas. São grandes grupos de pessoas que conseguem, sem ter uma coordenação central, trabalhar junto ao redor de votações. Então, são comunidades digitais que envolvem, de certa maneira, experiência e política, né? Não essa política clássica, mas a política de ser humano em sociedade, né? De ter várias pessoas juntas se coordenando. Pô, meu background estava em design com experiência, em computação, e eu fui, por anos, muito ativo politicamente aqui em Floripa. Eu vi uma coisa que juntava as três coisas, falei, pô, quero ver isso. A Canu surgiu quando eu comecei a entrar em DAOs e, pô, nerd, jogava videogame pra caramba, vivia no Discord já. Por causa de videogame, eu entrei nas DAOs, eu falei, cara, os servidores de vocês são muito feios. Vocês estão me dizendo que vocês trabalham e movem milhões de dólares através desse servidor aqui? Não, eu posso ajeitar? Posso mexer? Deu aquela dorzinha, vontade de arrumar. Aquela coceira. Aí eu comecei a arrumar, dar uma sugestão aqui, outra ali. Quando alguém viu, pediu pra fazer outro. Aí pediu pra fazer outro, aí me contratou pra fazer outro. Aí chegou num ponto que eu não tava mais dando conta, chamei mais um amigo pra fazer junto. E a gente abriu uma DAO pra fazer gestão de comunidade pra DAOs. A CanuDAO era essa visão. Era um grupo de gestores de comunidade, de gestores de Discord, e que eventualmente passou a também construir as próprias ferramentas, quando a gente não encontrava algo para resolver o problema que a gente... esse cliente precisa disso e não tem um bom. Aí a gente passou também a trazer desenvolvedores para dentro, começar a fazer nossas próprias ferramentas. E, cara, a Canu, acho que ela durou aproximadamente um ano. A gente queria escalar, queria passar a ser algo escalável e começou a tentar trazer mais gestores de comunidade bem no meio do boom daquela onda de NFT de 2021, que só se falava de NFT, de cripto, e o macaco que o Neymar comprou, e lá, lá, lá. Aquele macaco que o Neymar comprou, eu acho que fez a mídia olhar e falar muito. E cada país do mundo teve o seu superstar que comprou algo muito caro, que não fazia sentido para a realidade anterior. E para a grande maioria das pessoas que estavam vendo que, né, era tipo assim, leigos. O que é isso? E aí a galera se interessava. Você sente, o que é isso? Eu não entendo. Você quer saber mais. Você tem um desse na mão com o Google, você vai descobrir e vai entrando. Então não tinha gestor de comunidade suficiente para dar conta da demanda, da quantidade de comunidades se formando. A gente moveu a Canu para uma perspectiva de educação, de pegar gestores de comunidade de Web 2, né, de Instagram, de WhatsApp, de comunidades de marcas, e ensinar para eles o básico das ferramentas de Web 3. A gente não deu conta da velocidade de escala, porque era mais gente pedindo projeto. Aí, cara, cada projeto legal, você não quer dizer não. Você sabe que você tem um curso para preparar. Mas, pô, o cara tá lançando um projeto para comprar meia cidade, não sei aonde, com 50 mil pessoas junto e fazer uma cidade própria autônoma. Pô, é tão legal, como é que eu vou parar para fazer um curso agora, sabe? Escrever um curso, criar conteúdo. Então, nessa a gente abandonou esse projeto, encerrou a Canu, cada um seguindo seus caminhos. Inclusive, hoje, a Nancy, esse projeto que eu tô, nasceu a partir de estar trabalhando junto com o Digley Gems, que era um dos desenvolvedores na Canu. Então, foi um projeto que nasceu lá atrás, quando a Canu ainda existia,
se separou, foi por conta própria, tomar o próprio caminho, e agora eu voltei para a Nancy. Então a Canu fez seu ciclo, Legal. fechou, mas os frutos que ela deu continuam aí crescendo como projetos separados agora. Que é o importante, né? Cumpriu o seu papel e ainda conseguiu fomentar outros projetos, né? Sim, e assim, não só fomentar, criar projetos novos, mas também deu muito gás para projetos que a gente fez parceria, né? Eu lembro que na época que a gente estava com a Canu, a Juicebox, que é a DAO que eu sou fanboy total, é um sistema de gestão inteligente de tesourarias, né? Serve para DAOs, mas para outros negócios também fazer crowdfunding, gestão de pagamento de equipe, tudo em blockchain. A Juicebox, quando a gente começou a Canu, ela estava próxima de 1.000 membros e ela chegou no meio do caminho a 15 mil membros. Nossa. Enquanto a gente estava lá, e cara, foi um boom que a gente teve que conseguir acompanhar, assim, virar a noite que a gente teve 2.000 membros novos da China entrando, porque um influencer chinês falou de um projeto nosso, e a galera começou a comprar o token da Juicebox e querer entrar, e de repente tem 5.000 mensagens novas em chinês no chat, a gente não tem um chinês na equipe. E aí, como é que eu faço para entender essas mensagens? Um pouco de tradutor e eu escrevi um FAQ em chinês. No meio da noite com o tradutor ali demos conta. Porque se tu pegar, por exemplo, sei lá, pega o AliExpress lá, que o pessoal bota as inscrições em chinês, o tradutor não fica bom. Não, o tradutor não fica bom. Inclusive o Google Tradutor, ele dá conta para a maior parte das coisas para o inglês, mas nessa época a gente estava usando DeepL. Um tradutor assim um pouquinho mais preciso para o chinês, pelo menos. Eu não sei como ele funciona com as outras línguas, mas em comparação com os resultados do Google, o DeepL fazia uma boa diferença para a comunidade entender o que eu estava falando. Que é aquela coisa, eu mandava mensagem, a galera respondia, eu traduzia, falando, não entendi o que você disse. E aí a quantidade de gente, tu ali, nossa, deve ter surtado ali. Eu lembro que eu tava 2 da manhã jogando carta com meus amigos, o celular apitando, eu pensando, não, eu não vou trabalhar essa madrugada, que é cripto, né, no mundo inteiro, não tem horário, né, então madrugada dentro faz parte. Mas eu tinha fechado aquela noite para não trabalhar, o celular não calava a boca, quando eu fui ver o que era, eu falei, gente, eu tenho que ir, tchau. E foi entrar outro contribuidor para voltar a me ajudar ali, às 6 e pouco da manhã, ele conseguiu um contato chinês, que daí a gente trouxe 2 moderadores chineses para a equipe e tudo deu certo, mas esses altos e baixos assim que com a Canu a gente foi fazendo e conseguiu dar conta ali daquele crescimento. Fez isso em outras comunidades também, mas acho que a Juicebox foi a mais interessante assim enquanto história. Esse boom foi por causa da Constitution DAO. A galera que tentou comprar a última cópia da Constituição americana original e levantou 40 milhões de dólares de milhares de pessoas e a galera foi entrando, cada um $50, $100, $1.000, $50, quando foi juntando, tinha muita gente atrás. No fim, não ganhamos o leilão, mas foi um experimento bem interessante, assim. Para participar disso, né, e é algo grande, né? Mas, bom, em primeiro lugar, né, parabéns pelos projetos, mas e para o pessoal se situar, assim, hoje, quando a gente fala de Web3, vem vários nomes, né, a gente fala em blockchain, fala um monte de coisa. Mas, assim, para alguém leigo, como funciona a Web3 hoje? Cara, como funciona a Web3? Como qualquer outro mercado, eu acho, assim, se a gente for olhar para a Web3, né? A Web3, como um todo, é uma série de empreendedores tentando criar as ferramentas que vão ser úteis, que vão realmente prover valor real, vão criar valor real para os usuários. E o que define como Web3 é, em geral, o uso de tecnologia blockchain, né? E blockchains públicas, né? Como Ethereum, Bitcoin, Near, várias blockchains que a gente tem centenas de blockchains, né? O Bitcoin sendo a mais famosa, mais antiga, o Ethereum sendo a mais usada para a Web3 hoje em dia, né? Bitcoin é o coração da cripto, o Ethereum é o coração da Web3, vamos dizer foi assim. com o Bitcoin que meio que tudo estourou, não foi? O Bitcoin veio em 2009, assim, 2008 para 2009. Nossa, 2009? A galera comprou por centavos. Pois é, e 120 hoje... mil dólares, 120 mil reais hoje. Um Bitcoin? Na época foi por imagina. centavos. Mas enfim, né, todo mundo que tá lá tem a gente fala que são as cicatrizes de venda errada, ou as cicatrizes de não compra, né? Não comprou, não vendeu, faz parte.
Eu acho que Nossa, por centavo agora fiquei... Sim. Tem a história, né, do cara que comprou a pizza. Sim, o cara fez a com a primeira pizza. compra com pizza com Bitcoin. Aquela pizza valia milhões de reais. Né? Não tem nada. Toma esses bitcoins aí. Você aceita vender por Bitcoin? Aceito. Uma boa venda de pizza. Mas o jeito que ela funciona, na parte, assim, por trás, tecnologicamente falando, é que a maior parte dos aplicativos são o que a gente chama de dApps. Não são só apps. São apps com um D antes. São aplicativos descentralizados, porque a base de dados, o back-end, ele raramente tem uma grande parte dele que está rodando num servidor privado. Eles rodam em blockchain. Blockchain, em termos básicos, uma série de computadores ao redor do mundo inteiro que está rodando o mesmo protocolo de processamento para armazenar essas informações em blocos de informação que linkam um bloco ao próximo, fazendo com que essa informação seja sempre verificada e cruzada e mantida como transparente e verdadeira. Então, é uma informação pública, visível, incensurável, imodificável, está lá, existe essa transação, qualquer movimento ali a gente chama de transação, histórico de ser principalmente algo que nasce financeiramente com o Bitcoin, né? Transação básica, eu te mando um Bitcoin, quando ele valia 10 centavos. Hoje não é tão básico assim. Não quer me passar um Bitcoin? Queria ter um Bitcoin. Mas... Então essas transações vão formando os blocos são esses blocos de dados dizendo tal carteira, as carteiras, né, são os endereços que a gente usa, são chaves públicas de criptografia. Você tem a sua chave privada, que é a sua senha, e tem uma chave pública, que é o seu endereço, que é o que a gente chama de carteira. Não tem nada a ver com uma carteira, só guarda dinheiro. Então, tem a ver, mas também guarda seus dados, guarda seus acessos, guarda seus NFTs, faz coisas além de uma carteira, é mais uma conta, vamos dizer assim. Então, uma transação é tal endereço, fez tal coisa com tal endereço, enviou uma moeda, chamou tal função do contrato, porque o endereço pode ser um usuário, eu ou você, ou um endereço pode ser um contrato. O endereço pode ser um contrato de aposta em qual coluna vai melhorar primeiro, a sua ou a do seu cachorro. Então eu vou lá e o meu endereço interage com esse... Estou tentando pensar num nome engraçadinho, mas não pensei. Então é isso. Com esse contrato de aposta de coluna, e eu vou lá e chamo uma função do contrato, que é um código em Ethereum, é um código em Solidity, que é a linguagem que a gente mais usa para contratos inteligentes hoje em dia, né? Smart contracts são quase todos em Sol. E eu vou lá chamar essa função falando apostar em humano. Ou eu vou lá chamar a função apostar em cachorro. E aí eu vou chamar essa função com uma variável que vai ser 10. Eu vou colocar 10 e vou usar a moeda DAI, que é uma moeda que usa 1 para 1 com o valor do dólar. Então, estou apostando $10 na função coluna melhora cachorro. Estou colocando lá $10 que eu acho que ele vai melhorar antes de você. Como esse contrato funciona por trás, quais os balanços, tem infinitas possibilidades, é código, né? Do mesmo jeito que a gente tem muito tipo de site que a gente pode fazer entre HTML, CSS e JavaScript, o contrato ali em cima de Solidity, a gente pode fazer muita variação de como ele pode ser. Mas vamos dizer que assim que todo mês um médico faz uma consulta com você, um veterinário faz a consulta com o cachorro, eles comparam os dados e colocam na rede o diagnóstico deles. Melhorando, entendi. Aí algo que a gente chama de oráculo, né, que é um código que serve para olhar o mundo real e trazer informação para a blockchain. Então, um oráculo, usando IA ou usando interpretação de linguística, o que é que seja, vai ler esses diagnósticos, trazer a informação para a blockchain, fazer uma transação que vai enviar, vai chamar o mesmo contrato, falando, vai chamar a função enviar resultado. Esse oráculo vai ler esses diagnósticos, enviar o resultado, e todo mês, baseado no resultado, ele vai distribuir os lucros para quem fez as apostas certas. É uma transação também. Tudo isso, cada uma dessas transações, a minha aposta, o meu envio da moeda, ou o oráculo trazendo a informação. Às vezes, o oráculo pode funcionar de diversas maneiras diferentes. Isso aqui seria um caso bem básico de, assim, bem 1 para 1, né? Olhou, pegou a informação, chamou a função. Mas tudo isso são transações, cada uma delas está num bloco que está sendo processado em algum computador ao redor do mundo. Que não se sabe onde. Não se sabe aonde, dá para saber depois de processado, mas
Não perfeitamente, e Uhum. normalmente é processado em múltiplos espaços ao mesmo tempo, porque os processadores são os mineradores, né? Quando a gente fala do Certo. cara que minera o Bitcoin, o cara é minerador de Bitcoin. O que que é esse cara? Esse cara é um cara que tem uma máquina que está processando informação, colocando em bloco e vinculando um bloco ao próximo. E não tem como alguém fraudar isso? Então, por isso, múltiplos processando ao mesmo tempo, né? A gente tem algumas Entendi. maneiras de... Você tem que provar que aquela informação é real antes de enviar o bloco. Uhum. Né? O Bitcoin e o Ethereum também, até recentemente, usavam um sistema de provas, que era Proof of Work. Então, você precisava fazer um processamento matemático pesado em cima para provar o trabalho de indexação. Não sei exatamente na técnica se é um trabalho de indexação, qual que é a parte do Proof of Work. Hoje a gente trabalha com Proof of Stake, que é um outro método de prova. São métodos matemáticos complexos que eu não vou me arriscar a explicar errado, até porque Não, vai mas ser muito surgiu- mais fácil de entender se você abrir o Google, der um pause ou não e olhar ali o que é Proof of Work, Proof of Stake, se essa parte matemática é interessante do que... E aproveita também, já que tá dando pause para olhar no Google, bota no Google lá como dar um inscrever-se nesse vídeo, não é mesmo? Já pega ali a dica que tem, te escreve aqui no vídeo que o editor vai estar botando uns balãozinhos aí, uns confeitos explodindo. Achei ótimo. Show. Inclusive, nesse pause, assim, se for olhar qualquer um desses temas que a gente está falando, não deixa de anotar coisas. Isso é uma coisa que eu aprendi estudando blockchain. Qualquer coisa que a gente está falando aqui, quando você for olhar, cara, é um monte de conceito. Eu sei que eu estou falando um monte de palavra difícil, eu sei que deve ter alguém que sabe muito sobre o assunto e está achando que eu estou falando 15 coisas erradas, porque dentro de Web3 todo mundo meio que se discorda, se bica nos conceitos, é uma área nova, então muito conceito não está tão definido assim ainda, e deve ter quem está perdido nas palavras estranhas. Então anota e olha depois com calma, porque é um monte de conceito mesmo. E tudo faz sentido e se conecta. Sim, especialmente por isso que é difícil, porque às vezes você perde um pedaço e o outro conceito vai pedir aquele pedaço de novo, então dá para se perder. Mas o jeito que, voltando para como funcionam esses aplicativos, os dApps, né, D-Apps, funcionam basicamente com o back-end rodando em totalidade ou em grande parte através de transações nessas blockchains. Mas, por exemplo, assim, se eu quiser pegar lá e fazer o meu front-end utilizando o Angular, Vue, React e consumir dados desse back-end, tranquilo. É isso que se faz. Inclusive, Web3.js é uma das bibliotecas mais populares para fazer essa integração, para trazer elementos de blockchain para o seu front-end. Vai fazer o front-end ali, HTML e CSS igual, não tem fuga do browser que você usa mostrar do jeito que ele mostra. Ou seja, algum dos alunos hoje, ou qualquer uma das pessoas que estiver aprendendo ali front-end hoje com qualquer um desses frameworks ou bibliotecas, já se quiser dar o primeiro passo, integrar com uma solução... Web3.js. Legal. Web3.js seria esse caminho. Se você está focado em JavaScript, você quer trabalhar com desenvolvimento para Web3, mas não está num ponto de segurança de fazer contratos, né? Solidity, contratos são algo que você pode fazer um contrato simples, que é tranquilo, mas o contrato da Juicebox, por exemplo, já moveu quase 200 milhões de dólares. Os desenvolvedores que fizeram esse código têm que ter muita coragem para enviar esse código para lá, né? Porque tem milhares de pessoas confiando na estrutura que eles fizeram para não ser hackeado. Claro que esses códigos são auditados, passam por empresa de auditoria de segurança, passam por hackathon, literalmente hackathon não só de criar, né? Competição de, por favor, tente me hackear. Quebra isso, tá aqui, ó, 100 mil dólares de prêmio se você conseguir quebrar o meu sistema. Em vez de você me roubar e levar a grana, eu te dou 100 mil se você... Tá lá o bounty, fixo. A qualquer momento você conseguir quebrar o sistema, tá aqui a grana. Então, são contratos bem delicados. Se você não tá nesse ponto de segurança, sugiro começar. É sempre interessante estudar coisa difícil. Você não precisa fazer o envio para uma blockchain ao vivo. Tem um monte de rede de teste para você fazer. Testnets. Se você quiser começar, o caminho para contratos, o caminho é por ali. Mas se está na parte de JavaScript, Web3.js torna possível você começar a tornar um login. Em vez de você, vou fazer usuário e senha, meu próprio banco de dados, trabalheira, chato pra caramba. Já tem pronto. Ali, ó, sign in with Ethereum, conecta com a carteira. O cara vai lá, faz a carteira dele, é a mesma conta para todas os apps. Eu não tenho uma conta
em cada serviço Sim. de Web3. Eu tenho a minha conta. Eu tenho várias contas, todo mundo usa várias, porque é público e transparente, você não precisa conectar tudo em todos. Até uma delas é a poupança, a outra é a que eu uso no dia a dia, a outra é que tá só as figurinhas de jogo, a outra, Sim, entendeu? você categorizou, digamos assim. Tenho endereços diferentes ali, mas o principal que eu utilizo sempre é o mesmo, e eu conecto ele em todos os serviços que eu vou utilizar, e ele é o meu login geral. E se você está fazendo ali a interface, você vai fazer seu banco de dados, seu login com e-mail, você pode também só ir no site da Ethereum Foundation, achar o Sign In with Ethereum, é um pluginzinho ali, não sei se é um plugin, um package, não sei como é que chama, não sou desenvolvedor, há 7 anos que eu não faço um código, mas você consegue só incorporar ali, agora alguém que está com a carteira consegue entrar, iniciar uma sessão, e conforme ele interage com o seu sistema, qual contrato você vai puxar para qual botão? Eu vou criar aqui um botão, tá aqui o meu campo para você preencher com um número, aqui o botão enviar e aqui o campo para colocar o endereço do amiguinho. Isso aqui eu vou fazer um site que só serve para eu enviar para as pessoas enviarem moedas para mim. Coloque aqui o número que você quer mandar e aperte no botão, conecte sua carteira. A carteira vai abrir uma pop-up, normalmente a mais comum para PC é a MetaMask. Tem outras opções. Eu uso a MetaMask. A MetaMask acho que de longe é mais popular. Hoje em dia eu estou usando tanto a MetaMask no computador quanto no celular. Eu uso a Zerion, que eu acho que é a experiência de usuário mais suave para quem está começando. Não tem nenhuma carteira. A MetaMask faz tudo. A Zerion é mais fácil. Então, até porque ela está no celular, você não precisa colocar lá suas palavras, senha toda vez, você só pega ali, escaneou o QR Code, tá logado, ele vê sua cara, vê o QR Code, te loga no site, tranquilo. E a outra que eu uso também é Shapeshift, que é uma que tenha mais serviços, é uma carteira multi-chain de um jeito mais interessante. Então, eu quero mandar de Bitcoin, eu quero vender Bitcoin e pegar Ethereum. Pô, eu preciso na Binance fazer isso, uma corretora, né? A Binance, que muita gente conhece, é uma corretora. A sua carteira da Binance, ela não é uma carteira sua. A propriedade do que está lá dentro, você tem uma conta da Binance e a Binance está com as suas moedas, está com os seus NFTs, está com o que seja que é seu. Ela te deixa mover aquilo por uma conta de e-mail e senha. Mas a carteira em si não é sua. MetaMask, Ethereum, Shapeshift, tudo isso, a carteira é sua. Você perdeu as palavras também, azar o seu. Você perdeu, não vai mais abrir. Se tu tiver um monte de Bitcoin lá e perdeu as palavras... Existem alguns milhões, talvez bilhões de dólares perdidos, travados em carteiras de senhas perdidas pelo mundo. Que nunca vão ser abertas, não tem o que fazer. Pessoal, eu tenho aqui da MetaMask, que é uma senha, um monte de... São 12 palavras. São 12 palavras, E assim, a gente falou, a Web3 tem um monte de vantagem e tudo mais, mas e tem alguma desvantagem, assim, de utilizar? Você pode perder sua senha. Tá, beleza, já linkamos. Essa é uma... Ó, não perca sua senha, note. Esse é um ponto, inclusive, do porquê usar Zerion, tá? Eu indico ter a MetaMask que faz mais coisa, ou a Shapeshift, agem de jeitos diferentes, mas para quem tá começando, cara, fazer uma Zerion que ela não exige que você salve suas palavras no começo. Ela deixa você fazer o backup pro seu Google Drive, pro seu iCloud, ou deixar ali entrar só com o seu device, mesmo com o seu dispositivo, e depois, no futuro, agora eu entendi o que eu tô fazendo, tal, agora eu quero minhas palavras. Aí ela te mostra as palavras uma vez só, mas não precisa ser no momento da criação. Ela te dá a opção de ver isso depois que você já entendeu o que está acontecendo. A da MetaMask é na hora, né? É na hora da criação. Primeira vez que você abriu a página, você não sabe que diabos é aquela raposinha, tá clicando no negócio, 12 palavras, passou. E não é tu que escolhe, é ela que gera. Essa é a chave privada. É isso que vai gerar uma função de hash a tua chave pública. Existe um par da chave pública privada, igual criptografia para qualquer outro tipo de sistema criptográfico, e esse par vai definir. O que mais são defeitos? Além das pessoas que perdem as palavras. Cara, é muito novo e bastante complexo, e tal como tudo que é novo e complexo, tem gente que entendeu primeiro que vai tirar vantagem de quem está entendendo agora. Então, Web3 tem muito golpe ainda. Eu caí em golpes logo que eu entrei, acho que faz parte do histórico ali de entrar, então uma coisa importante é um sistema altamente financiarizado. Não coloque dinheiro que você não pode perder enquanto você não sabe o que você está fazendo, porque tem uma chance de você perder, tem uma chance do aplicativo que você conecta toda semana para jogar o seu joguinho
alguém ir lá e fazer uma cópia de um site quase igual, só que em vez de .com é .co, e você não viu, e você clicou, e no botão de login, no mesmo lugar, mesmo HTML, mesmo Mas isso CSS, tem na você normal. clicou conectar a carteira, na verdade aquele botão ali estava dizendo transferir toda a propriedade da minha carteira para o endereço do cara. E aí abriu um pop-up do MetaMask para você assinar. E lá tá explicado o que está acontecendo. Lá tem cada detalhe da transação, mas você não vai ler toda vez. Aquilo é complexo, aquela linguagem é difícil, você vai passar reto. Tem alguns aplicativos que fazem uma segurança prévia, que dão uma filtrada, então antes de abrir a MetaMask, né, ele dá um outro pop-up que interpreta a transação para você e te explica, mas não tem nenhum ainda que ganhou o mercado como definido, que é o aplicativo para isso. Eu uso eu não lembro nem o nome. É Planet alguma coisa, é um roxinho. Você tá aí de casa e tá preocupado com isso, gostou da ideia, procura ali. Se for no meu Twitter, Zeug from Canu. Depois eu vou te passar o link para não ter que a galera escrever. Coloca aqui na descrição. Mas a gente pode botar o aplicativo ali também, que é um aplicativo que ajuda com segurança para não cair nesses golpes. Ele dá uma ajudada boa. O que mais tem de problemas? Gás em Web3 é o conceito de que você precisa pagar uma taxa de transação para toda transação que você faz. Em vez de estar rodando tudo num back-end centralizado, num AWS só, que a empresa paga os custos, então você paga a Amazon paga o servidor. Você não precisa pagar o processamento. E em Web3, você pode ser a pessoa que está rodando o servidor também. E alguém tem que pagar a sua luz, a sua máquina e tudo isso. Então tem uma taxa de gás que a gente paga para poder fazer qualquer transação. Se eu vou te mandar 0,5 Ethereum, eu vou pagar, sei lá, próximo de $1, dependendo de como está a demanda da rede. Então esse gás ele flutua. Vai ter momentos que essa mesma transação que custaria $1 para eu fazer, vai custar 10 centavos. Às vezes ela vai custar $10. E às vezes uma transação mais complexa vai custar $250 de taxa de transação, porque é um monte de processamento. Mas aí sei lá, o macaco lá que o Neymar comprou, digamos assim. Não, para aquele lá, acho que sim, para ele enviar aquilo, ele vai gastar algo próximo de $20, $30, porque é uma peça simples. Entendi. Mas então não é pelo valor da peça, sim pelo tamanho dela, digamos assim. Pelo tamanho do processamento sendo feito, porque é isso, o que você está comprando com gás é espaço no bloco, basicamente. Entendi. Né? É o custo do processamento, digamos assim. Passa um bloco a cada 10 segundos, mais ou menos, e tem X gente querendo entrar no bloco. Tem gente processando com um sistema automatizado de suborno para entrar na frente, que é um sistema de prioridade. Eu pago mais gás, eu entro na frente. Quando eu vou fazer a transação na MetaMask, tá lá, eu vou pagar gás $2. Pô, eu tô com muita pressa. Eu vou lá e clico para cima 3 vezes, pago $4 e a minha transação passa em 5 segundos. Ou isso aqui eu não tenho pressa nenhuma. Era $2, eu boto $1. Aí vai levar 15 minutos, meia hora para passar, e dependendo da demanda isso muda. Mas e com o tempo e com a popularização, a gente não teria mais servidores e isso não diminuiria? Sim, o crescimento, né, a escala de processadores, de mineradores rodando, aumenta isso. Eu estou pensando tudo aqui no sistema de Ethereum, tá? EVM, Ethereum Virtual Machine, é a base que eu conheço mais como trazer essa explicação. O que a gente tem visto hoje em dia que tem sido adotado como a solução de escalabilidade da Ethereum são Layer 2. São outras blockchains que, em vez de fazer todo esse processamento de blocos, elas processam parcialmente, envelopam e mandam tudo envelopado, já criptografado de volta para dentro da Ethereum. Então, eles fazem o settlement layer, né? A camada de sedimentação, vamos dizer assim, onde o dado realmente vai ficar a longo prazo, é na Ethereum. Mas em vez de você mandar um processo, eu mandar um processo, cada um mandar um processo, a gente roda todo mundo na Optimism, por exemplo. A Optimism é uma outra blockchain, é uma Layer 2 em cima da Ethereum. Então lá, em vez de $10, eu vou pagar 1 centavo de dólar. Porque daí ele vai juntar a minha transação, a sua, até juntar esse espaço de $10, vai envelopar tudo isso com um sistema de Optimistic Rollup, é um processamento matemático para lidar com esses dados, e vai botar na Ethereum, vai estar lá. Mas aí vai demorar mais? Vai demorar para estar na Ethereum. Para te juntar, mas depois se caiu lá, vai rápido. Vai demorar para chegar na Ethereum, mas você não precisa esperar chegar lá. Ela já está rodando na Optimism, é outra blockchain. Entendi. Que ela se beneficia da segurança da Ethereum,
que é muito segura por causa desse preço alto, dessa demanda, da qualidade dos blocos, né, nesse sentido, mas ela faz esse processamento ela chama Optimistic porque ela usa um sistema otimista de processamento. Ela assume que o processamento que você está fazendo não está dando errado até bater na Ethereum. Então, o que acontece é que, às vezes, ela vai acontecer rápido, mas, às vezes, depois de 5 minutos, ela vai voltar, a transação. Vai falar, pô, a gente achou que tinha acontecido, mas, na real, não aconteceu, não. E aí, você volta um passo atrás. Operações de alta segurança, de alto valor, tal, Ethereum. Operações de aplicação de consumo, venda de ticket de evento, Optimism, por exemplo. Optimism, Polygon, Arbitrum, uma infinidade de gente lançando Layer 2 agora, cada uma com uma especialização. Layer 2 perfeita para governança, Layer 2 perfeita para vendas, para jogos. Tem tudo que é tipo de Layer 2 acontecendo agora para fazer essa escalabilidade. Porque a Ethereum não tem dado conta, mesmo com os processos de mais processadores, com melhorias no sistema, de escalar para um custo ok de gás. Entendi. E Ion, a questão do futuro, o que tua perspectiva, né, de como a gente esteja nessa escala da Web3 aí, sei lá, daqui a 5, 10 anos? Cara, é muito difícil. É difícil? Muito difícil. Meu desejo, minha esperança, vamos dizer assim, eu não sei se tenho uma expectativa, claro, acho que tem uma diferença entre a minha expectativa e a minha esperança. Eu acho que eu tenho uma expectativa de que a gente tem uma tomada muito grande de espaços governamentais, corporativos, que já entenderam a relevância dessa tecnologia e vão tomar parte desse espaço, que está tentando voltar a ser um espaço que é do usuário, que a internet é um espaço onde todo mundo consegue estar lá e ser dono das próprias informações, né? Essa coisa de Layer 2, por exemplo, já tem Layer 2 que são privadas, que não são públicas. Então, a gente começa a ter não tem mais transparência aqui ou ali. A gente começa a ter algumas quebras nos princípios das maiores vantagens da blockchain, que para manter a lucratividade estão ficando para trás. A minha esperança é que a diferença de qualidade do que é você poder fechar uma conta no Instagram, porque você não concorda com como o Instagram está lidando com alguma coisa. Os dados, né? E você quer ir para outra plataforma, você poder falar, a partir de agora o Instagram não tem mais as minhas fotos, eu vou entrar nessa plataforma, minha conta inteira já está aqui. Meu perfil, minhas conexões, minhas fotos, já vem tudo junto comigo porque essa conta é minha. Eu boto ela onde eu quiser. Isso é só um exemplo, né? Isso eu tenho trabalhado... E que é maravilhoso, né? Porque hoje a gente está preso, né, às plataformas que a gente utiliza, né? Pensa isso com banco, entendeu? Não é só com rede social. Pensa isso para compra de casa. Pensa isso para o sistema sistemas de evento que seja, tipo assim, a coisa mais básica é você ter um ingresso e ele ser o seu ingresso. Não tá no aplicativo da festa que te vendeu o ingresso. O cara que te vendeu a coisa também pode só fechar e você não entra mais, mas aí vai lá, anos de legal para você resolver, de direito e advocacia. Ali não, o contrato é inteligente, tá? A regra tá no código, né? Acho que tem muitas vantagens ali que podem ser interessantes. Incensurabilidade é bem interessante, com a quantidade de conflito no mundo que a gente vê hoje em dia. A gente tem tido bastante iniciativa massa para países que estão sob alta censura, sob alta repressão, conseguirem ter espaço para realmente fazer notícia do que está rolando. E eu tenho essa esperança que esse tipo de iniciativa traga a gente para uma visão de Web3 mais DAOificada, né? Mais essas organizações autônomas descentralizadas em vez de corporações, né? Tem um modelo muito legal que está sendo trabalhado agora chamado HeavyNets, que é Revenue Networks, que são jeitos de pensar em empresas mais conectadas com o usuário, né? O usuário está botando dinheiro quando ele compra. Então ele traz parte desse lucro, parte desse resultado também é dele ao longo prazo. Acho que tem esse tipo de visão, né? De um mundo altamente digitalizado, mas que se beneficia do fato que a gente pode ser altamente digitalizado, mas coletivo, e não todo mundo submisso a 5 letras do alfabeto que faz FANG ali, as grandes ali do mundo que dominam todo o espaço, que é a metade da nossa vida, mais da metade muitas vezes. É isso, esperança e expectativa um pouco diferentes, mas seguimos trabalhando para tentar chegar na esperança. E espero que cheguemos. Ó, qual é o futuro?
Espero que a gente consiga, vamos falar assim, Espero que a gente chegue lá. chegue lá. Fugiu a palavra aí. E como é que está o mercado de trabalho hoje para quem quer trabalhar com Web3? Cara, Consegue fácil? a gente Não tá numa consegue? retração Então, agora por causa da queda. A gente teve em 2021 um pico muito alto. A gente tava tá, só vamos contextualizar, né? Hoje estamos gravando dia 26 de outubro de 2023. Vai que alguém esteja vendo Isso. isso no futuro. Né? Acho que desde 2021 a gente teve uma queda, a gente passou por um bull market, né, vamos dizer, que é aquela subida gigantesca muito rápida do mercado, os valores de moeda, Bitcoin, Ethereum, tudo foi lá em cima, especulação gigantesca, e a gente teve uma queda, então entrou muito dinheiro no mercado e depois caiu. Tem gente construindo muita coisa, mas é um momento razoavelmente delicado para entrar contratado, ou sair sendo freelance, oferecendo para DAOs, para grupos lá dentro do serviço. É um momento bem interessante para estar aprendendo, especialmente no Brasil. A gente tem o Banco Central indo na direção do Real Digital com o Drex. A gente tem agora um hackathon do Tesouro Nacional para quem está querendo construir para esse caminho. Então, a gente está vendo bastante interesse do governo Legal. em trazer espaços de tecnologia blockchain. Eu não chamaria Web3, porque não segue essa lógica ainda. Eles vão ter que me provar primeiro que eles acreditam na parte ética do negócio e não só na tecnologia, né? São espaços de blockchain, na minha visão, por enquanto. Então, aprender contratos inteligentes é algo que daqui a pouco vai ser possível rodar o real através de contrato inteligente. E a gente não tem nem de perto mão de obra no Brasil para dar conta disso. E a gente não tem nem de perto valor financeiro no real hoje em dia para pagar desenvolvedor gringo. Ou seja, agora a galera que quer trilhar isso no futuro tem que se especializar muito, porque em breve as Em oportunidades... 5 anos, tipo assim, não vai ter a opção do Mercado Livre não poder vender para um contrato inteligente, 5 ou 10 anos, entendeu? E de Mercado Livre para o Magalu, para o aplicativo da festa que você vai, Exato. vai aos poucos, mas vai ter que chegar. O dinheiro vai ser inteligente. Como assim o negócio vai ser burro? Com sabe? certeza. Então, acho que é um espaço que está se abrindo. Solidity, JavaScript, a análise de dados, data... Cara, tudo isso é dado aberto. Tudo isso é blockchain pública. É todas as informações de transação no aberto para todo mundo olhar e é informação pra caramba. É muito dado. É muito difícil você olhar sendo noob, você olhar sendo leigo, você olhar sem saber o que está acontecendo. Ou seja, tem que aprender a olhar para os dados. Para poder vender esse trabalho para a maior parte que vai seguir sendo leigo e vai seguir sem saber olhar, você saber fazer uma boa análise de dados e amassar todos aqueles dados e entregar informação no outro lado, também é algo muito forte. Então, fazer aplicações que funcionem nessa lógica, fazer contratos inteligentes e fazer análise de dados em cima de EVM, em cima de blockchain, que o Real Digital vai ser EVM, né? Baseado na Ethereum Virtual Machine, o Real Digital, a Drex. Então, são 3 áreas que eu vejo que, para quem está indo nesse caminho, e acho que, inclusive, fazer um jabá para uns amigos, porque eu acho que hoje em dia, talvez o que eu vejo como mais forte para a educação nessa área de Web3, que já está ao vivo, online, gratuito aqui no Brasil, que é o Web3 Dev. Eles têm uma comunidade, né? Não é algo que você vai ter a mesma estrutura, por exemplo, que você vai ter no Lab, com todo acompanhamento, suporte e tudo mais, mas está lá, todo o conteúdo, comunidade, Discord, pedir ajuda um ao outro, e é aquele autoaprendizado com um ajudando ao outro que pode mover em frente. Então, acho que o Web3 Dev hoje em dia é um espaço interessante para dar essa olhada. E vai lá, olha no Web3 Dev, vê os conteúdos, começa a incomodar a galera do lado para eles fazerem também Web3 e treinar todo mundo para pegar esse mercado de frente. A gente olha para tudo isso, tá? Não posso falar mais nada além disso, mas a gente olha para tudo isso. Sem spoiler, mas enche o saco deles. Segue na pressão. Ion, quero te agradecer aí demais por ter vindo aqui dar esse papo pra gente. Foi, né, como eu falei no início, foi de explodir a cabeça. E, galera, a oportunidade está dada, né? O Ion já falou do crescimento do mercado, do que as coisas que a gente vai ter pela frente. Tá na hora de a gente aprender. Gostaria de deixar algum abraço, alguma coisa para alguém? Fica à vontade, as câmeras são suas. Cara, eu sou
Quer mandar um abraço pra mim? Pode mandar. Não, um abraço pra você, então. Um abraço pra você e um pra minha mãe, então. E um pro seu cachorro que também tá mal da coluna, Pode né? ser, Acho pode que ser. melhoras pra ele. Bitcoin tu não quer mandar também, não. Putz, se alguém quiser mandar, Mas só um. pode, chama nós, pode mandar zeug.if, a carteira no Ethereum, pode converter para Ethereum e mandar por lá que também funciona. Isso, e aí se ele receber, eu recebo uma porcentagem. Pode deixar. Bom, Ion, agradeço então mais uma vez. Pessoal que está em casa, não te esquece de curtir, compartilhar. Se tá ouvindo no Spotify, depois aí que tu sair do trânsito, algo do tipo, tu vai lá, compartilha, manda para as pessoas. E vamos fazer uma dinâmica aqui para ver se a galera prestou atenção no teu papo, tá? Vamos eleger uma palavra. Na verdade, eu já elegi a palavra, né? A palavra é coluna. Então, se tu prestou atenção, né, tu chegou até esse final desse vídeo, coloca coluna aí nos comentários. Sim. A gente se vê por aqui. Não, desculpa. A gente, fiquei nervoso. O editor vai fazer alguma piada comigo, tá? A gente está finalizando por aqui e nos vemos num próximo episódio. Um abraço e até a próxima.